os irmãos estão em casa, os irmãos estão em casa principalmente, né? Não permita que os afazeres e as coisas comuns e simples da casa tirem a sua atenção neste momento, mas que você possa se concentrar diante da televisão, diante do aplicativo, para receber a palavra de Deus, bem como os irmãos aqui presentes. Amém, queridos? Se a criancinha passar, deixa a criança passar. Criança é criança. Nós não temos serviço de crianças, né? Mas temos a fé em Jesus. E o mais importante é isso, né? Quem sabe futuramente o Senhor nos conceda um lugar que seja propício, né? Para um serviço adequado para as criancinhas. Vamos ler aqui Levítico capítulo 23, versículo 23 e 24, tá bom? Só o versículo 23 e o versículo 24. Irmãos podem acompanhar aqui no monitor que está atrás de mim. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombetas, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Eu li o versículo 25, mas não tem problema. Bom, queridos, irmãos, sabem que nós já estamos do meio para o final, nós estamos hoje na quarta mensagem, quinta mensagem, depois teremos mais 2, para a totalidade de 7 mensagens, que são referentes às 7 festas de Israel. É muito importante nessa série de mensagens termos o critério de fazermos algumas considerações. E eu gostaria de pautar com os irmãos algumas considerações antes de ministrar a mensagem de hoje. É importante você, cristão, você que crê em Jesus, entender que a verdade de Deus, ela está na Bíblia. E alguém poderia perguntar assim, mas a Bíblia não é a palavra de Deus? Eu poderia dizer para você, sem nenhum medo, sem nenhum susto, sem nenhum receio, dizer que não. Que a Bíblia, nesse conjunto fechado de livro, não consiste na palavra. Ela tem dentro dela a palavra de Deus, e eu explico para os irmãos o porquê desse critério. Não há nenhum problema dizer que essa Bíblia fechada pode ser chamada a palavra de Deus. Por quê? Primeiro, porque há muita divergência e muitos conflitos teológicos de ideias no sentido da Bíblia. É possível que você vá a 2, 3, 10, 20, 30, 50 grupos que são grupos cristãos, servos de Jesus Cristo, filhos do Pai Celestial, batizados, participantes do corpo de Cristo, como nós somos, irmãos nossos, irmãos que temos a vida de Deus comum em nós. É possível ir a qualquer um desses grupos e verificar sistematicamente, teologicamente, os conflitos de ideias no sentido de visão espiritual concernente a este livro chamado Bíblia. Então você vai se deparar com irmãos que são reformados, irmãos que são tradicionais, pentecostais, outros são testemunhas de Jeová, e outros de outros grupos, de outras linhas e escolas teológicas. E há muita divergência de pensamento. Chega a ser contrário, chega a ser gritante aquilo que acontece no meio do povo de Deus. A diferença teológica, científica, gramatical, maneira de interpretação, maneira de ler, maneira de estudar, maneira de compreender a Bíblia, é algo que chega a ser gritante, chega a ser assustador, a maneira em que grupos cristãos interpretam de maneira diferente este livro que você conhece como Bíblia Sagrada. Por que isso acontece? Porque a Bíblia é um livro de Deus, se ou não, é um livro divino. Só que a Bíblia tem versículo para todo mundo. As pessoas que dizem que a bandeira, que o certo, que é o fundamento de fé, de conduta e de visão espiritual, é a guarda do sábado. E quando eu falo a guarda do sábado, não tem nenhum demérito, nem nada contra os irmãos adventistas do 7º dia, viu, queridos? Amém, queridos? É possível que essa mensagem chegue a alguém que conhece alguém que é uma pessoa muito boa e é adventista, mas isso aqui não estou falando mal deles, não. Eu estou dizendo que eles têm como carro-chefe, como bandeira, como fundamento de fé e de conduta, de percepção, de visão espiritual, a guarda do sábado.
Porque eles verificaram e viram que tem na Bíblia a guarda do sábado, desde as primeiras páginas até o final. É a visão deles. Aí todos falam, não é o sábado não, é o domingo. Só que a Bíblia também diz que o domingo é o dia do Senhor, o dia da ressurreição. Aí outros têm os lava-pés, aí o uso do véu, e muitas outras coisas que estão dentro desse livro. Os irmãos querem saber de uma coisa? Até mesmo os espíritas, os kardecistas, eles pautam, eles têm fundamento aqui nesse livro. Eles são espíritas lá, e tem a fé deles, e o movimento, e a conduta, e o ensino, e a visão deles, pautada em João capítulo 5 ali, ó. Quando Jesus fala para Nicodemos que tem que nascer de novo. Se aquele que não nasce de novo não pode entrar no reino. Então a maneira de nascer de novo é entrar no reino, a maneira de entrar no reino é nascendo de novo. Aí vem o que? A reencarnação. Olha só que coisa. Por isso que não podemos dizer assim, a Bíblia é a palavra de Deus. Toma, não, porque abre-se um precedente para que haja esse tipo de coisa que hoje é muito comum no meio do povo de Deus. Pastor, então como é que é então a maneira certa? Bom, eu não quero dizer e não digo, não afirmo que nós somos dono da verdade, tá bom? A verdade, quem é o dono da verdade é Deus. Jesus é o dono da verdade. E ele é a própria verdade em pessoa. Mas eu digo que a nossa maneira de enxergar, de verificar, de entender, estudar, crer, é a maneira que nós entendemos que pauta do ponto de vista de que a Bíblia ela contém a palavra de Deus, e essa palavra de Deus ela passa por um fio condutor desde Gênesis capítulo 1 até Apocalipse capítulo 22. Os extremos, né? Primeiro capítulo, último capítulo, então há um fio de prata que perpassa todos os 66 livros, fio esse que traz uma visão, que traz uma mensagem, que traz uma ideia, que traz aquilo que Deus quer dizer por meio deste livro. Então, quando você olha para a Bíblia, você fala assim, Deus está querendo me falar alguma coisa por meio deste livro. Quem está entendendo aqui, diga amém. Amém. E é isso que nós precisamos, e é isso que nós buscamos e pregamos e acreditamos. Que Deus ele deseja ensinar alguma coisa por intermédio dessa mini biblioteca. 66 livros, né? E é disso que nós precisamos, é disso que o cristão precisa. Entender quem ele é em Cristo e qual a sua situação espiritual diante da verdade e o que ele precisa experimentar e o que precisa acontecer em sua vida. Caso contrário, ficaremos perdendo tempo com coisas, com versículos isolados e com práticas, né, com liturgias destituídas de realidade e crescimento espiritual. Você tem uma liturgia bonita, mas como é bonito essa liturgia dos irmãos. Eu fui na igreja e tal, e eu me senti muito bem, os irmãos fizeram isso, aquilo, outro, e que paz eu senti, amém. Mas, e agora? E para frente? E depois? E ao sair das portas? E a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado? E a tua família? E a tua vizinhança, a tua vida espiritual, a tua vida social, familiar, conjugal, profissional, financeira? Então, toda a nossa vida e a nossa experiência tem que passar neste crivo da revelação daquilo que Deus deseja. E diante dessa introdução e dessa consideração, eu quero dizer para os irmãos que a Bíblia, ela trabalha nessa linha profética de anunciar o futuro. Então, quando eu olho para Gênesis capítulo 1, eu tenho que ver o que Deus quer dizer do futuro. Porque se eu ficar ali, porque nasceu o pezinho de planta, aí nasceu as árvores, né? Que maravilha. Adão e Eva tinham à sua disposição um pomar completo. E maravilhoso, né? Eu queria ser Adão, porque ele ficava sentado debaixo do pé de manga, chupando aquelas mangas maravilhosas. Aí fica nisso, queridos. Aí fica nisso. Porque o homem do pó da terra, aí fica viajando como é que foi esse negócio do pó da terra. Aí diz que a mulher saiu da costela, aí fica viajando na costela. Pega em você, que é costela. Aí fica nisso, queridos. Eu não estou aqui com crítica a ninguém, nem com tipo de ironia com nada. Mas eu quero dizer que nós precisamos olhar para o Gênesis capítulo 1, para o Gênesis capítulo 2, entender qual é a profecia, o que está ali como verdade, como premissa, como máxima desses dois capítulos, e agora identificar na Bíblia o segmento disso. O segmento dessa ideia. Do que é Gênesis capítulo 1. Qual a parte principal? O que Deus quer dizer em Gênesis capítulo 1? O que Deus quer dizer em Gênesis capítulo 2? E assim, sequentemente, até o Apocalipse. Desse jeito, vamos entender a história de Deus. A história de Deus no sentido de como Deus caminha, o que Ele faz,
Aonde ele está caminhando agora, aonde ele deseja chegar, para que nós caminhemos em passos largos, no mesmo caminhar de Deus, na mesma pisada e na mesma visão espiritual. Aí sim, aí você caminhando na forma que Deus caminha e passando por onde ele passa e experimentando aquilo que ele deseja fazer, aí você pode dizer que está experimentando uma vida cristã autêntica, verdadeira. Ainda que você erre, ainda que você tenha as suas fraquezas, os seus erros, não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque uma coisa é você entender a verdade, crer na verdade e buscar a verdade. Outra coisa são as fraquezas que vão sendo resolvidas e as coisas erradas vão sendo solucionadas no decorrer da nossa vida, amém, queridos? Os erros eles vão sendo consertados, as coisas vão sendo minimizadas, os erros vão sendo deixados de lado, os pecados, tudo aquilo que é caído, tudo aquilo que é profano, tudo aquilo que é maligno, nós vamos tratando com o coração e vamos avançando para aquilo que Deus deseja de nós. E as 7 festas é isso, ou são isso, né? As 7 festas são o prenúncio desta máxima que Deus ele revela a sua vontade nas páginas da Bíblia Sagrada, levando em conta que o Antigo Testamento fala dessa verdade por meio de sombras e figuras. O Novo Testamento ele revela o que significa as sombras e as figuras. Por isso que estamos falando aqui sobre as 7 festas, pautada nessa questão. As 7 festas, ela profetiza toda a era do reino dos céus. Essa é a primeira consideração. As 7 festas, fala de quê? O que Deus quer dizer com aquelas festas? Ou Deus está querendo dizer só que o povo ficava tocando trombeta? Tinha um determinado tempo do mês lá que o povo saiu chamar todo mundo, já toca trombeta, viu? Pá! Ah, é? Ah, bom. E aí? Não, eles tocavam trombeta. Mas o que significa isso? As 7 festas de Israel é o prenúncio, é a profecia, a sinalização de uma era conhecida como a era do reino dos céus. E o conceito de reino dos céus, vocês vão já entender que o conceito é uma outra consideração que eu quero fazer, porque se eu sei que as 7 festas, estou falando do reino dos céus, o que é o reino dos céus? Porque muitos cristãos, queridos, eles não entenderam o que é o reino dos céus ainda. É possível que algumas pessoas do nosso meio ainda tenham essa dúvida do que é o reino dos céus. Só pensam que o reino dos céus é o céu. Não, o reino dos céus é lá o trono da glória. E eu quero ir para a glória. Quando eu morrer, eu vou para a glória. Trono de Deus. Do lado do querubim. Do lado do serafim. O povo voando para lá e para cá, os anjos voando, eu no meio dos anjos voando, e no meio ele quer estar ali. Mas reino dos céus não se trata de um lugar. Reino dos céus é uma união, diga união. Eu estou conceituando agora, neste momento, o reino dos céus, tá bom? É a união de Deus e o homem. Olha como que é simples. Mas não é Deus e qualquer homem. Deus e o homem. Deus e a humanidade, vamos colocar assim no sentido geral. Então quer dizer que o reino dos céus é a união de Deus com a humanidade? Sim. Só que é uma humanidade que foi eleita, que foi escolhida, que foi separada, que foi chamada, justificada, reconciliada com Deus, regenerada pela vida de ressurreição de Cristo, que é chamado hoje de Igreja de Jesus. Quando falamos o reino dos céus é a união de Deus com o homem, é justamente isso. É um reino dos céus, porque a despeito de serem pessoas daqui da terra, humanas, que trabalham aqui, que vivem aqui, que têm a realidade de vida aqui, até pecadoras, mas que têm uma vida, uma natureza do alto. Então Deus, ele veio habitar dentro do nosso espírito, daqueles que creram, e quando ele veio habitar em nós, ele nos constituiu filhos, porque agora nós temos a vida de Deus. Se fosse possível fazer um DNA espiritual, fosse possível verificar isso, tá? Se fosse possível, nós poderíamos verificar cientificamente que nós temos a vida de Deus. O DNA espiritual não existe, tá, querido? Estou falando de maneira hipotética para vocês entenderem. Esse DNA, que não existe, mas se existisse, você falar assim, de fato, você é filho de Deus, você tem a vida de Deus. O DNA do Pai está em você. A natureza divina está em você. Você, de fato, é filho de Deus. Está aqui o papel, pode ir embora para casa. Parabéns, viu? Você é filho de Deus.
Então é desse jeito. Diga, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Isso é reino dos céus. Só que agora não basta falar, eu sou filho de Deus. Mas temos que dizer, nós somos um reino, é o reino dos céus. Não são vários reinos dos céus, não. Um reino, composto por muitos cristãos. É por isso que, desde a morte, ressurreição e o Pentecostes de Atos capítulo 2, que nós temos aí o início da era do reino dos céus. A morte lava os nossos pecados, nos compra para Deus, nos reconcilia com Deus. A morte, o sangue. A ressurreição nos regenera, nos dá a vida eterna, vida de filiação. O Pentecostes pega todos os cristãos e batiza-os para dentro do Espírito Santo. Amém. Então você tem o Espírito Santo dentro de você e você está dentro do Espírito Santo. Por isso que é um só corpo com Deus, um só reino, é uma só casa. É um só conjunto de pessoas que a Bíblia chama de o reino dos céus. Então você nunca mais vai deixar de entender que reino dos céus é uma questão de união com Deus. É Deus em nós e nós em Deus. Amém, queridos? E essa união, e este reino dos céus, ele tem o seu aspecto, porque ele começa efetivamente no dia de Pentecostes, de Atos capítulo 2, e ele vai até o final do milênio. Por isso que o aspecto profético é muito importante, o aspecto profético temporal é muito importante nesse estudo das festas. Logo eu estou querendo afirmar para os irmãos que as 7 festas estão na linha do tempo de Deus. Diga comigo, as 7 festas de Israel? As 7 festas de Israel estão na linha do tempo. Estão na linha do tempo. De Deus. Você olha para as 7 festas, está olhando para o tempo. Você está olhando para o tempo acontecendo, e Deus trabalhando. E Deus exercendo a sua soberania para fazer acontecer aquilo que Ele deseja, que é trazer o seu reino para essa terra de maneira eterna e definitiva. Amém, queridos? Isso pode ser verificado no Apocalipse, essa linha temporal, a linha do tempo. Vamos ver as 7 festas dentro do Apocalipse, para que não fique nenhuma dúvida nesse sentido. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, versículo 19. Olha só. Diz assim: escreve, pois, as coisas que viste, as coisas que são e as coisas que vão acontecer depois destas. Se vocês observarem aqui, gramaticalmente falando, vocês vão ver que essas 3 expressões, essas 3 afirmações do versículo 19, trazem em si as ideias dos tempos verbais. Vou explicar para os irmãos. Quer dizer que os 3 tempos verbais estão nesse versículo. João, pois não, anjo, escreve aí em livro as coisas que viste. Está no tempo passado. Pretérito, não é isso mesmo? O que você viu, escreve. Mas não é só isso não, viu? O que mais, anjo? Pois não, senhor. Escreve as coisas que são. As coisas que são as coisas do presente. E não somente as coisas que são, mas as coisas que vão acontecer depois dessas. Depois dessas o quê? Das que são e das que viste. Porque é um conjunto de informações, certo? Mas então como é que eu entendo essas 3 informações, pastor? Na realidade de todo o Apocalipse, das festas de toda a Bíblia. Bom, é muito fácil. Você tem que perguntar para João, o que foi que você viu? Porque ele falou, escreve as coisas que viste. Pergunta para o Apocalipse, pergunta para João, pergunta para o Apocalipse capítulo 1, o que João viu. Vamos lá? Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino, na perseverança e na perseverança em Jesus. É uma saudação, né? Achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus. Ó, por que estava sendo exilado, né? Por que estava exilado para lá, jogado, para morrer de doenças, de bichos comido, devorado, né? Ele estava lá por causa da palavra de Deus. Olha só, queridos. Achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus. É o depoimento de João. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz. Eu fui imaginando assim, ele sentado em um lugar bonito, numa ilha, né? Talvez de frente para o mar, não sei. Uma coisa com a minha cabeça, lá. Isso aqui não é doutrina não, não é ensinamento não, é uma coisa que eu fico imaginando, né?
Aí João, no dia do Senhor, aí eu acredito que seja o domingo da ressurreição, porque o dia do Senhor, domingo da ressurreição, quando o novo homem sai daquela sepultura, quando Jesus de Nazaré, o homem, sai dali glorificado e ouve as palavras do Pai dizendo: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Dia do Senhor. Aí ele estava ali no dia do Senhor meditando, orando, refletindo, considerando muitas coisas, né? Final da vida, já velho, por volta do final do primeiro século. Aí de repente, queridos, ele está olhando para o mar, né? E pensando e meditando, talvez orando. De repente ele ouve por trás dele uma voz, queridos. Já pensaram, já imaginaram nisso? E ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês? Escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Olha só. Aí ele ouviu isso. Uma voz dizendo assim: ó, o que você vê, tudo o que você vê, escreve e manda para as 7 igrejas. Aí o versículo 12 diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo e voltado, diga, vi. Pronto, então agora vai falar o que ele viu. João, escreve as coisas que viste. As coisas que viste está agora, aqui agora. Os irmãos estão entendendo isso aqui? Daqui para frente, até o final do capítulo 1, vai ser narrado o que ele viu. Voltei-me para ver quem falava comigo e vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem. Quando ele voltou para ver quem estava falando com ele, aquela voz de trombeta, voz forte, aí ele viu 7 candelabros de ouro, candeeiros de ouro, ou 7 cartiçais de ouro, e Jesus andando no meio dos cartiçais, no meio dos candeeiros. Ele viu isso. A imagem é essa aqui. Aí segue assim agora as características de Cristo, né? Com vestes talares. Esses com vestes talares aqui é um semelhante ao filho do homem, do versículo anterior. Cingida à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como de muitas águas. Tinha na mão direita, quem? Jesus tinha na mão direita 7 estrelas. E da sua boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. E o seu rosto brilhava como o sol na sua força, o sol do meio-dia, né? Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto. Atenção para esse detalhe. Eu sou aquele que estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Então, o que João viu? João viu o Cristo que morreu e que ressuscitou, glorificado, como um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Depois falaremos sobre Melquisedeque. Porque quando Jesus estava exercendo o seu ministério aqui na terra, ele exercia o ministério segundo a ordem de Arão. Por quê, pastor? O que Arão fazia? Arão estava ligado aos sacrifícios. Ali, ó, a morte do cordeiro, ali no templo, ali, ó. Aquela liturgia dos judeus. Matava o cordeiro, pegava o sangue, levava para cá, levava para lá, tocava fogo. Então, Arão, como um bom levita, estava exercendo os sacrifícios no templo. Então, quando fala Jesus exercendo o seu ministério segundo a ordem de Arão, é o ministério da morte e da ressurreição. Olha o cordeiro morrendo, certo? Então, sacerdote segundo a ordem de Arão é a redenção, morte e ressurreição. Amém? Segundo a ordem de Melquisedeque, é um trabalho sacerdotal, celestial, que ele faz no céu, ao lado do Pai, como intercessor. Ele é o mediador da nova aliança. Ele é aquele que intercede por nós junto ao Pai. Amém? Então, 2 tipos de ministério. Ministério terrenal, ministério celestial. Ministério, ordem de Arão, o sacrifício, a morte, o sangue, a cruz. E, segundo a ordem de Melquisedeque, o ministério da intercessão. Certo? Desse modo, nós vemos aqui essa primeira figura, capítulo 1, queridos.
as coisas que João viu. Agora, olha a explicação no versículo 20 sobre a questão de Cristo, as estrelas e os candelabros. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candelabros, candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. Os anjos são os mensageiros, tá? Angelos, do grego, mensageiro. Eu posso ser considerado um anjo, um mensageiro desse ministério. É aquele que fala, aquele que traz a mensagem, aquele que comunica, aquele que ensina, aquele que fala a palavra. É um mensageiro, tá bom assim? E ele fala assim, ó, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então você veja que João viu, no passado, no capítulo 1, Jesus que morreu, ressuscitou, gerou a sua igreja e agora está caminhando do primeiro século até o século 21 no meio da sua igreja, acompanhando a sua noiva, a sua igreja, o seu corpo. Quem entendeu, diga amém. Amém. Bom, eu já vi isso aqui já nas festas, porque eu vi a morte, sim ou não? Páscoa, vi sim ou não? Vi as primícias, a ressurreição, sim ou não? Aí vi o Pentecostes, que é o quê? A formação do reino dos céus, ali Atos capítulo 2. Está aqui, ó, os candeeiros. Então as 3 festas já estão aqui, ó, as 4 primeiras festas já estão aqui, nesse capítulo 1. Então, você já entendeu que escreve, pois, as coisas que viste. As coisas que viste é o Cristo que morreu, ressuscitou e está no meio da igreja, em toda a era cristã, acompanhando de perto a sua igreja e trabalhando para a edificação da mesma. Amém assim? Amém? Capítulo 1, isso aí, ó. Isso aqui, queridos, isso aqui é uma chave hermenêutica. É uma chave de interpretação. Se você não passar pelo versículo 19 do Apocalipse, capítulo 1, que são esses 3 tempos verbais, escrever as coisas que visse, as que são e as que hão de acontecer depois dessa, se você não passar por esse crivo hermenêutico de interpretação, muito provavelmente vai dar um nó lá na frente. Por isso que muitas teologias, muitas escolas teológicas têm problema no sentido escatológico. Porque não partem daquilo que é necessário. Eu tenho que entender o Apocalipse a partir desse texto. Você vai escrever o que você viu. Escreveu? Eu escrevi. Eu vi Cristo que morreu, ressuscitou e está no meio da igreja. Agora vem o próximo passo, as coisas que são, queridos. Ora, as coisas que são não são as coisas presentes? Sim ou não? E as coisas que são? Do Apocalipse, capítulo 1, versículo 19. As coisas que são é a era cristã. É a era do Pentecostes. Lembra da festa do Pentecostes? E eu falei para os irmãos que Pentecostes são os últimos dias. É a era cristã. É a colheita do resultado da morte e da ressurreição. E Jesus ele está colhendo almas e trazendo almas para o reino dos céus desde a sua morte e ressurreição e Pentecostes ali, ó. Cada cristão que se converte no mundo todo, em qualquer época da era cristã, é uma colheita, uma grande colheita para essa grande lavoura de Deus chamada Reino dos Céus. E agora vamos verificar que no Apocalipse capítulo 2 são as coisas que são. Por quê? Todos os verbos estão no presente. Não existe verbo no futuro. Olha só, Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Os irmãos já entenderam que capítulo 1 são as coisas que viste. Capítulo 2 e 3, eu estou afirmando para os irmãos que são as coisas que são. Olha o versículo 1 do capítulo 2. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva. Ele conserva agora, no presente. Ele não vai conservar. Ele não conservou, ele conserva. Diga presente, conserva. Ele conserva o quê? Ele conserva na mão direita as 7 estrelas e anda. Ele andou ou vai andar? Ele anda. Ele anda agora. Aonde? No meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras. Eu vou conhecer as tuas obras. No futuro eu vou conhecer todas elas. Não se preocupe não. Ou eu conheci as tuas obras? Conheço. Agora. No presente. E assim sucessivamente. Não vamos ler todas as 7 cartas. Mas se você verificar, depois você verifica na sua casa, cada carta ele fala no tempo presente. É um presente contínuo. Eu conheço. Eu sei. Eu vejo. Eu ando. Eu estou aqui, eu faço, tudo no presente contínuo. Portanto,
falar assim, escreve as coisas que são, é ele escrever 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, que profetiza a experiência da igreja de Jesus Cristo na era cristã. Quem pode falar para mim, informar o que é a era cristã? O que é a era cristã? Este período de 2025. Nós estamos em 2025? Então a era cristã ela tem 2 milênios, 2.000 anos e 25, né? 2025 anos. Nós estamos na era cristã, a era depois de Cristo. Amém? Então, o que é as coisas que são? A narrativa profética da experiência da igreja desde o primeiro século, a igreja dos pais, dos apóstolos, até a igreja de Laodiceia de hoje. Laodiceia é a última igreja, é o último período, é a última experiência que a igreja de Jesus Cristo está passando, e depois de Laodiceia não tem mais nada. Nós estamos no tempo de Laodiceia e experimentamos o espírito de Laodiceia. Se no primeiro século eles tinham um problema lá, que o problema é ter abandonado o primeiro amor, e Jesus fala assim, ó, arrepende-te. No último século, que é o século, perdão, no último período da igreja, que é o século 21, esse período que nós estamos, o problema da igreja é o espírito de Laodiceia, que é o espírito de mornidão e indiferença a Cristo. É possível verificar, tanto nas igrejas, nos ministérios, nas pessoas que nós conhecemos, como também no próprio ministério nosso. Quando você olha para os irmãos, geralmente o pastor faz isso, né? Analisa, olha, considera, procura entender a condição da igreja, a situação, a minha família, os meus filhos, minha esposa, os irmãos, os seus filhos, os jovens. Então a gente faz essa análise e olhando para a minha própria vida, e você olhando para a sua própria vida, nós podemos chegar a uma conclusão de que é real o espírito da Laodiceia. Porque o que é o espírito da Laodiceia? É essa indiferença, essa mornidão. Nem é frio, nem é quente, é morno. Mornidão no sentido de uma condição pouco verificável, quase não dá para perceber, pouco perceptível, mas existe, está ali. O morno, ele é pouco perceptível, mas está ali. Coloca a tua mão dentro de uma água quente, você vai, opa, vai queimar, né? Coloca no gelo, opa, esfriou demais. É bastante verificável, né? É fácil de identificar. Agora coloca sua mão na temperatura do corpo, 36, 37 graus. É quase que imperceptível. Se brincar, você nem percebe que a mão está dentro d'água, porque é a mesma temperatura do corpo. Por isso que é uma condição de pouca percepção espiritual, uma condição que está profetizada no versículo 20. Eis que estou à porta e bato, tá? Apocalipse capítulo 3. Igreja de Laodiceia, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa. Então a condição de Laodiceia é Cristo fora da comunhão, Cristo fora da casa, Cristo fora da realidade espiritual dos cristãos do século 21. E ele batendo, falando à porta do coração de todos os cristãos para que eles se arrependam e voltem à sensatez, à lucidez, à fé, a Cristo, à verdade de Cristo, e deixem as práticas religiosas. Por isso que as coisas que são narradas nesses 2 capítulos do Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, as coisas que são, diz respeito à era cristã e à experiência da igreja de Jesus Cristo nesse tempo. Quem entendeu, diga amém. Amém. Agora eu quero saber das coisas que vão acontecer depois dessa. Queridos, nós estamos falando hoje sobre o quê? A festa das trombetas. Amém? Diga, festa das trombetas. Festa das trombetas. Então, precisa entender agora o que vai acontecer depois dessa, porque o versículo lá 19 do capítulo 1 diz, as coisas que são, Cristo que morreu e ressuscitou como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, caminhando no meio dos 7 candeeiros, caminhando no meio da igreja, acompanhando a igreja em toda a era cristã. Ótimo. Capítulo 2 e 3, a era cristã, a igreja e sua experiência, como aconteceu no primeiro século, no segundo século, terceiro século, está acontecendo no século 21. O último versículo das coisas que são está lá no versículo do capítulo 3, versículo 22, que diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz a quem? Às igrejas. Então o Espírito está dizendo à igreja desde o primeiro século até o século 21. Amém? Olha só o capítulo 4. Depois destas coisas, depois destas coisas, olha como que a palavra ela é viva e real e autêntica. Depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi,
como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Olha só, as coisas que viste, as coisas que são e as coisas que vão acontecer depois dessas. Então, as coisas que vão acontecer depois dessa é depois da morte e ressurreição de Cristo da era cristã. Amém? Agora vamos saber o que vai acontecer. Só que se vocês lerem, aqui é um pouco de estudo escatológico, né, mas faz parte, tá bom? Para entender a festa, tem que entender isso aqui. Se você for analisar o capítulo 4, capítulo 5, não vai acontecer nada em relação a depois da era da igreja, quando fechar a era cristã, quando tiver completado o tempo da graça aqui na terra, aí vai ser revelado agora, como foi dito aqui no versículo 1 aqui, do capítulo 4 do Apocalipse, as coisas que vão acontecer depois da era cristã, ou depois dessas coisas. Só que se você analisar o capítulo 4 e o capítulo 5, não acontece nada. Só informações importantes, nós chamamos aqui de inserção. Duas inserções. Inserções é aquilo que é dito antes de dizer algo. Ou seja, ele vai dizer algo lá na frente, mas antes de eu falar aquilo lá que eu quero falar, eu vou dar umas informações aqui para que seja mais claro e mais autêntico aquilo que eu vou falar futuramente, no capítulo 6. Então, o capítulo 4 e o capítulo 5 são duas inserções. Uma inserção no capítulo 4, uma inserção no capítulo 5. Capítulo 4, a primeira inserção, a primeira informação aqui está no versículo 2. Imediatamente me achei em espírito e eis armado no céu um trono e no trono alguém sentado. Para por aqui. Não precisa ler o resto não. O resto pode ler em casa depois. Então eu já sei que o capítulo 4 está falando que quando ele chamou, quando João foi arrebatado, não sei se em espírito, não sei como é que foi, se viu uma visão, sobe para cá que eu vou te mostrar o que vai acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi em espírito e eis armado no céu um trono e no trono alguém sentado. Pronto, a primeira informação do capítulo 4. Então, antes de dizer o que vai acontecer depois da era cristã, ele está dizendo assim: João, olha aquele trono lá, estou vendo. Olha, percebe que tem alguém sentado? Sim. Amém? Quem entendeu, diga amém. Amém. Capítulo 5, outra inserção e outra informação importante. Versículo 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono. Olha só. Então ele falou assim: João, capítulo 4, está vendo um trono ali, alguém sentado? Estou. Então fica firme aí que agora vou te dar outra informação. Olha na mão direita dele. Olhei na mão direita daquele que estava sentado no trono e vi o quê? Um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Só quero que você saiba disso, João. Não estão entendendo isso aqui, queridos? Que é lindo, viu? Tem um trono, tem alguém sentado e na mão dele tem um livro de 7 selos. São 7 selos do Apocalipse. Que nós chamamos, nesse ministério, de os decretos escatológicos de Deus. É um livro que está decretado o tempo do fim, como vai ser o desfecho, o que vai acontecer. Por isso que as 7 festas têm tudo a ver com a era cristã, morte e ressurreição, era cristã, Apocalipse, fechamento, reino milenar. Os irmãos estão entendendo isso aqui? Por isso que é um prenúncio, é uma profecia, é uma narrativa profética por meio daquela simbologia das festas ali, o que vai acontecer no reino dos céus. Amém? Capítulo 4 entenderam que é uma inserção, capítulo 5 entenderam que é outra inserção, agora capítulo 6 vai acontecer o que vai acontecer depois da era cristã. Então nós podemos fazer assim, ó. Coloca o versículo 19 do capítulo 1. Vamos sistematizar a ideia até aqui. Escreve, pois, as coisas que viste. Ah, tá, escrevi aqui. Eu vi Cristo ressuscitado, caminhando no meio dos 7 candeeiros, tá bom? Agora eu vejo os 7 candeeiros, que são as 7 igrejas, que é a era cristã, capítulo 2 e 3. Amém? E Cristo está presente, do primeiro século até o século 21. Está presente, caminhando, acompanhando essa igreja de perto. Capítulo 4, ele tem uma informação, um trono armado no céu e alguém sentado. Amém? Capítulo 5, olha na mão dele, tem um livro, os 7 selos do Apocalipse. Bom, agora eu já sei que o capítulo 6 vai acontecer depois dessas, que é a era cristã. Quem entendeu, diga amém. Amém. Capítulo 6 do Apocalipse. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos. Ponto. Está matado aqui o entendimento, fechado o entendimento de que depois da era cristã, quando se consumar a era da graça, que está no finalzinho, nós estamos em Laodiceia, nós estamos lá naquele versículo 20, estou à porta batendo, abra a porta para que eu possa entrar. Aí versículo 21, 22, quem tem ouvido ouça com o Espírito diz às igrejas. Estamos aqui nesse finalzinho. Não tem mais nada para frente para acontecer. Agora está dizendo para você o seguinte, quando se concluir a era cristã, aí o cordeiro vai tomar o livro da mão do Pai e vai começar a abrir os selos.
E se você for olhar numa visão, numa ótica escatológica, você pode pegar esses 7 selos do Apocalipse e dizer e afirmar que refere-se à última semana da profecia das 70 semanas de Daniel, capítulo 9. Quem já ouviu falar das 70 semanas de Daniel? A maioria já ouviram falar, né? Os cristãos sabem disso. Que Daniel teve as revelações de 70 semanas para que acontecesse tudo aquilo que deve acontecer, não somente de modo material, político, econômico e religioso com Israel, mas também de maneira eterna. Então, as 70 semanas são profecias que vai ocorrer eventos eternos referentes a Israel. Só que os irmãos entenderam, olha para aquele quadro ali, ó, Escatologia Revelada, está gravada na nossa página do YouTube, do Facebook, tá bom? Quem quiser tá lá, registradinho. Foi um curso de escatologia revelada que nós ministramos. E é explicado bem direitinho, foram 13 aulas, que das 70 semanas já se passaram 483 anos. Porque as 70 semanas são 70 semanas de anos, que 70 semanas correspondem a 490 anos, sendo que desses 490, para se consumar toda a profecia das 70 semanas, 490 anos, se passaram já da profecia 483. De modo que se são semanas de anos, falta uma semana, que são semanas de 7 dias, mas não são dias, são anos, então faltam 7 anos. Certo? Então, da profecia de Daniel, nós podemos afirmar o seguinte: faltam ainda 7 anos. Que a Bíblia chama de o tempo do fim, que tem tudo a ver com os 7 selos do Apocalipse. Ou seja, quando o Cordeiro pegar o livro da mão do Pai e começar a abrir o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto selo e for abrindo os selos, quer dizer que o primeiro selo é o start do início da última semana que está faltando. Aí começa a contar os últimos 7 anos para que o que aconteça? Para que Cristo venha. É a segunda vinda de Cristo. É a manifestação do reino dos céus. A manifestação do reino dos céus. Do qual nós falamos tanto nas nossas pregações. Então, ele começa a abrir. Só que eu não vou ler, não vou dar aula dos 7 selos, amém? Estou só dizendo para os irmãos, estou pautando aqui essa linha do tempo. Para vocês entenderem como que funciona a escatologia. Quando ele abriu o primeiro selo, começa a contar a última semana. Essas 7 semanas, esses 7 anos, essa última semana de 7 anos, esses 7 anos são partidos no meio. 3 anos e meio e 3 anos e meio. Os primeiros 3 anos e meio, a Bíblia chama de o princípio das dores. Os últimos 3 anos e meio, a Bíblia chama de a grande tribulação. E o tempo do fim. Quando falamos do tempo do fim no sentido geral, a última semana. Mas o tempo do fim no sentido específico, os últimos 3 anos e meio, que a Bíblia chama de a grande tribulação. Quem está entendendo aqui, diga amém. Então, ele abriu o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo, o quarto selo, o quinto selo, o sexto selo. Aí, quando ele for abrir o 7º selo, Apocalipse capítulo 8, versículo 1, olha só. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, o livro tem quantos selos? Quantos selos? 7. Então ele já abriu 6. Ele vai abrir o 7 agora. Depois que abriu o 7, falta o que mais? Nada. O 7 é o último. Vi, quando o Cordeiro abriu o 7º selo e houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus e lhes foram dadas 7 trombetas. Veja que qual o conteúdo do 7º selo? 7 anjos com 7 trombetas. Esses 7 anjos, o tocar das 7 trombetas, está relacionado com a festa das trombetas, que ocorre depois do Pentecoste. A festa do Pentecoste representa toda a era cristã. Vocês estão vendo aqui a ligação, o elo das festas de Israel, que parecia que não tinha nada a ver conosco, mas tem tudo a ver conosco, trazendo para o Apocalipse está confirmando essa ideia. O Apocalipse está dando a afirmação e a confirmação de que a linha do tempo das 7 festas e o seu significado profético tem tudo a ver conosco hoje e com o que vai acontecer. Por isso que as 7 trombetas falam da grande tribulação, porque as 7 trombetas, né,
Vamos colocar assim, 6 trombetas falam da grande tribulação, porque a 7ª trombeta fala da vida de Cristo, da manifestação da vinda de Cristo. Se os irmãos lerem em casa, porque não dá tempo ler aqui as 7 trombetas, são muitos versículos e muitas explicações. Se vocês lerem ou assistirem a aula de escatologia revelada, as aulas, vocês vão perceber que as 6 primeiras trombetas está narrando a grande tribulação. A convulsão dos tempos, do céu, do ar, do clima, do sol, da lua, da vegetação. E vai progredindo, aí a 6ª trombeta, né? Fala do aparecimento da besta que sai do buraco, do abismo, e demônios, e começa a grande tribulação, e vai ser uma tribulação como nunca houve nem haverá depois que há pessoas sobre a terra. É o que Daniel fala ali no capítulo 12 do seu livro. Ele fala sobre essa grande tribulação. De modo que agora eu sei que a festa das trombetas narram o quê? A grande tribulação e a vinda de Cristo. Quem entendeu? A festa das trombetas falam da grande tribulação e da vinda de Cristo. Vamos ver aqui Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, versículo 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias. Vamos ver o versículo 15, porque é o último texto que eu vou ler, tá bom? Vou ler o texto todo, fica bem completinho e estaremos encerrando. Coloca o versículo 15 aí. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Esse texto aqui de Jesus está falando, tá? São palavras de Cristo. Não é palavras de Mateus, não é de Cristo. Cristo falou assim, quando virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel. O profeta Daniel já falou dele, já falou da besta, já falou do anticristo, já falou do homem da iniquidade lá atrás. Ele falou, quem lê, entenda. Aí ele vem narrando, ó, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem é que vai estar na Judéia? Os judeus. Ele não está falando para mim, se eu estiver na Judéia, fuja. Não. Não está falando para os gentios, não está falando para os argentinos, para os alemães. Não, está falando para o povo os judeus. Quem estiver na Judéia, vamos lá? Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça para tirar de casa coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para trás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Falando das irmãs, né? Das judias, né? Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Por que ele fala no sábado? Porque os judeus não podem caminhar mais do que 2 quilômetros no sábado. É lei deles. Aí o judeu não vai caminhar mais de 2 quilômetros, vai ficar na frente do anticristo, vai ser bocanhado, morto. Então vamos orar, pessoal, para não ser sábado, porque senão vocês vão morrer tudo, porque vocês guardam o sábado. Estão pegados ao sábado. Para que não se dê nem no inverno, nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá. Não tivesse aqueles dias sido abreviado, ninguém seria salvo, ou seja, morreria todo mundo, se não fosse abreviado. Mas, por causa dos escolhidos, judeus, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, o Cristo aqui, gente, Jesus aqui, o Cristo, ei-lo aqui, não acrediteis. Porque surgirão muitos cristos, muitos falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais, prodígios para enganar. Olha porque você não pode correr atrás de milagre e de prodígio. Os falsos profetas fazem prodígios. A besta, seguida da segunda besta que mexe da terra, falso profeta, vai fazer milagres e prodígios. Vai ter uma estátua da besta, do anticristo, e essa estátua vai falar, queridos. Está lá no Apocalipse capítulo 13, depois leiam. Se possível, vão os próprios eleitos enganar, né? Segue em frente. Vede que vulo tenho predito. Estou avisando. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto. Ele quem? O Cristo. Não saiais. Ou ei-lo no interior da casa. Não acrediteis. Por quê? Porque olha como o Cristo vem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Para quem?
para os judeus. Está entendendo? Diga amém. Amém. Aí segue agora o versículo 28 e 29. Onde estiver o cadáver, ali já não estão os abutres. Versículo 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, ou seja, logo em seguida a sexta trombeta. Porque eu não falei que da primeira até a sexta é a grande tribulação? Logo em seguida a tribulação daqueles dias, ou seja, na sétima trombeta, que é a última trombeta do último selo, não tem mais nada para frente, o sol escurecerá. A lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então, diga então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Isso aqui é a manifestação da vinda de Cristo, ou podemos dizer, a manifestação do reino dos céus. Então veja como que as 7 festas tem tudo a ver com o reino dos céus e com a manifestação do reino dos céus. Amém, queridos? Fica por aqui, são muitas informações. Na semana que vem, no próximo domingo, falaremos sobre a expiação. Mas expiação de quem? Dos judeus. E depois a festa do tabernáculo, que é a última. E deixa para lá que a gente vai falar de maneira certinha, de maneira bem clara e bem explicada no dia certo, tá bom? Quem entendeu, diga amém. Amém. Fique de pé e vamos, nesse momento, orar